Kelvin Banks? Vamos pra... pode ser. Eu ia perguntar o Kelvin Banks ou o Josh Simmons. Teve uma pergunta aqui. Vou deixar vocês falarem de Kelvin Banks. Teve uma pergunta aqui se o Kelvin Banks estava sendo superestimado. E a minha resposta é o contrário. Cada vez mais perto do draft, cada vez mais estão subestimando o Kelvin Banks. Porque é um bom jogador, é primeira rodada, é certamente top 20. Então cada vez mais derrubando o Kelvin Banks, cara. Eu acho que o próximo dá pra cara... discutir com a ferramenta que ele traz. O próximo cara que a gente vai falar, pra mim ele tá sendo mais subestimado que o Kelvin Banks. Por algumas razões, mas ele está sendo mais subestimado que o Kelvin Banks. Eu acho que o Kelvin Banks ele é um cara... Simmons? Eu acho. Pô, mas aí o Simmons tem uma razão seríssima. Não, exatamente, ele tem uma razão seríssima. Só que alguns ligamentos no joelho que é o que eu falo. Pô, se a gente ignora problema de lesão pra alguns caras, a gente tem que ignorar pra todo mundo. Mas a gente vai chegar em Josh Simmons. Mas, pô, o Kelvin Banks eu gosto. Eu acho que, tipo assim, a parada que me incomoda nele é equilíbrio de jogo. Ele é um cara que ele parece... Muito obrigado, Anéas. Ele parece muito... Estabanado não é a palavra correta, mas é a melhor palavra que eu consigo encontrar nesse momento. Mas eu acho que ele é um cara que tem tamanho, ele é agressivo, ele ataca bem, bom pé de level, a mão é agressiva até quando ele ataca errado. Só que pra mim é isso, o equilíbrio de jogo dele me preocupa muito. Parece que ele tá usando um tênis 3 números maior do que ele deveria estar usando e ele se atrapalha. Que os caras do São Paulo Games olha aqui. Cara... Eu não sou tão fã de Kelvin Banks, cara. Eu não vejo ele como teco. Eu sei que muita gente vê ele como teco, mas eu acho que os problemas de equilíbrio são muito graves, cara. Ele tem 3, 5 reps por jogo, onde ele termina no chão. E nas 2 fases do jogo, tem um jogo contra a Michigan, que ele vai realizar um bloqueio normal, cara, inside zone, e aí a gente cai. Não vi tanta flexibilidade. Eu acho que o range dele como offensive tackle não é tão agradável assim. Acho que é um cara bom, no geral. Acho que alguns defeitos dele que eu tenho como tackle serão mais fáceis de digerir ali como guard. Um cara longo, bom uso das mãos. Ele é um cara de 3 anos no college, mas ele tem muita criatividade com as mãos. É um cara que tem a força física para criar esse impacto no ponto de ataque, mas também ele consegue variar ritmo ali. É muito com que eu vou falar do Josh Simmons, mas o Kelvin Banks também tem isso. Ele baitar o edge rusher com as mãos, manipular ele de alguma forma. E é um cara que enfrentou ótima competição ano passado, né? Ele teve tape contra Michael Williams, Tylon Walker. Ele jogou muito contra todo mundo, tá? Não, jogou muito contra todo mundo. Ele teve um sec cedido na temporada inteira, mas se você for ver o sec, foi culpa 100% do Quinn Ewers. Quinn Ewers, pô, doido não pra é muito ferrar amigável dele, viu, mano? Mas, ele ferrou a linha ofensiva dele inteira, praticamente. Ele ferrou o estoque dele. Ferrou Matt Gordon. Cara, a linha ofensiva ele ferrou muita gente, pô, a verdade é essa. A linha ofensiva de Texas foi ferrada. A linha ofensiva de Texas foi ferrada pelo Quinn Ewers, tá? Porque é isso. Tanto o Cameron Williams, que a gente tá falando que tem que aprender, mas ele não era pra sair tão ferrado assim, bicho. Não era pra sair tão ferrado assim. Deixou ele mal na fita. Deixou muito mal na fita, porque é um bom prospecto atlético. E o Kelvin Banks é um grande OL, assim. Eu acho que o problema, dá pra ver que é um cara que sofre com envergadura, dá pra ver, e eu acho que isso era um dos motivos que quando ele caía, pra mim é porque ele tava projetando o dorso, porque ele tinha que chegar e não tinha alcance. Exato. Pra mim, quando ele caía, era problema de envergadura. Só que isso é treinável, porque é só ele entender que ele não pode arriscar esse movimento, que é um movimento que quando você arrisca e bate, já era. E é a primeira coisa que DL, quando tá nessa situação, os técnicos deles ensinam. Bate a mão, bate o homem. Então, se o DL vê que o cara tá vulnerável, né? O equilíbrio dele tá vulnerável a partir quando ele estende o dorso pra ganhar alcance, e o DL bate, ele perde o equilíbrio. Então, é ele entender que ele não pode arriscar esse movimento. E é um cara que ele arriscava, mas é um cara que, apesar disso, tá? Apesar disso, jogou muito contra todo mundo. É um cara que, pra mim, joga bem espaço. Apesar disso, joga bem espaço, consegue ganhar campo. E força de jogo. É um cara que tem força de jogo com atleticismo.
Ele me lembra um pouco Sim. de Christian Derrisson. É um cara a ser lapidado, mas que traz todas as ferramentas para ser um grande tackle. Eu acho que ele chega até mais pronto que o Derson. Eu acho que a parada essa parada do equilíbrio de jogo e da forma como às vezes ele ataca, são coisas pra mim que, tipo, não é que são fáceis de ser lapidadas, mas são elementos que você consegue corrigir com um bom intensivão. Tipo, se o cara se propor a melhorar muito depois que ele for draftado, training camp e tudo mais, o cara chega muito melhor já na NFL. Óbvio, o nível aumenta, ele vai ter dificuldades, vai ter nervosismo, mas eu acho que ele é um bom jogador. Eu não sei se ele tá sendo tão subestimado, porque até onde muitos mocks que a gente vê, o cara tá sendo um jogador de dia 1. Cara, tô vendo cara, eu já vi mock com o cara Ele na tá segunda caindo rodada, legal. mano. Ele Eu tá vi caindo mock com o legal. cara na segunda rodada, pô. É o que eu falo. Pra mim, por exemplo, o que me irrita é a gente tá falando muito mais do Membu do que dele, e eu não acho eu o acho Membu ele esse muito jogador melhor. É. tão... Cara, o que me faz eu não derrubar acho. completamente a nota do Banks com equilíbrio é que eu aprendi muito com um atleta Evanil, cara. Ele tinha um péssimo equilíbrio em Alabama, e equilíbrio ainda é um ponto negativo no jogo dele. Ele não consegue entrar, não consegue jogar, cara, não consegue jogar. Ele Tem caía situação 3, e 5 vezes situação. pro jogo contra a Alabama. Isso aí me fez muito mais apegar em questão de flexibilidade para offensive tackle, para OL no geral. É por isso que eu amo tanto o Zebo, por isso que eu amo tanto o Simmons e amo tanto o Campbell e os caras que a gente vai falar mais tarde. Tem um cara que... diferente, tá? Que o Will Campbell não passa por isso porque ele não faz o range que o Banks faz. Não, isso é verdade, é. Não, tem isso gasto pra aí... isso. Porque Beleza. se o Banks jogasse igual o Will Campbell, ele não ia estar caindo no chão. O ponto é esse. E tudo bem, de novo, é porque é muito mais complexo do que a gente tá falando aqui. Ah, esse cara é ruim, esse cara é bom, o equilíbrio é complexo. Pra mim, o cara de equilíbrio que eu lembro é o Wyatt Davis. Wyatt Davis, que era o guardinha de Ohio State. Também o equilíbrio dele era... Só que ele é isso. O Banks, pra mim, ficou claro quando eu via que eu falei, ele querendo ganhar alcance por problema de envergadura. E eu falei, tá, é um técnico olhar isso e falar, isso aqui não faz parte mais do seu jogo. E ele vai errar, e vai acontecer, só que ele vai tomar pau, pô. E ou ele vai aprender e vai ganhar dinheiro, ou realmente vai ser uma limitação.